você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Não estarei lendo o capítulo porque ele é extenso, mas nós vamos falando verso a verso e os irmãos vão deixando a palavra de Deus aberta. Glória a Deus por isso. Carregava dentro da parábola ensinamentos ricos, profundos, né? Jesus ele sempre falava por parábola, ensinava o seu auditório, os seus discípulos em particular, e isso ele trazia diversos ensinamentos ricos, né? Tudo aquilo que está selado, os irmãos podem se assentar, tudo aquilo que está guardado e oculto, quando Cristo manifesta a sua palavra, ele traz riquezas insondáveis para a nossa vida. Então tudo aquilo que está, nada que está oculto que não há de ser revelado, né? Então o objetivo dessa parábola é trazer riquezas, tesouros, abrir o baú daquilo que Cristo é, a riqueza da palavra de Deus, que é o próprio Deus para a nossa vida. E essa passagem do capítulo 13, vai do verso 1 até o verso 23, nós vamos aprender aí que Jesus ensinou sobre os solos, né? Os solos, ele vai falar sobre a parábola do semeador, que ele saía a semear, e o foco principal dessa parábola é falar sobre os 4 tipos de solos. E a gente poderia aqui então identificar a nossa vida através desses solos. Solos são a terra, né, como o semeador plantou a semente. O primeiro deles é a beira do caminho. Nós vemos aí o semeador saiu a semear. O segundo é o solo rochoso, né? E o terceiro é entre os espinhos. E o último aqui é a boa terra, né, que ele vai falar que deu muito fruto. Os solos representam aqui, para a gente compreender, vai representar os corações das pessoas, que devemos analisar qual é o nosso coração de acordo com cada tipo de solo. Então, se nós pudermos identificar que tipo de solo é o nosso coração, como está o nosso coração nessa noite. O objetivo dessa parábola é exatamente isso, analisar o nosso coração, analisar como a palavra de Deus caiu no nosso coração e como ela está produzindo fruto, se não está produzindo, e Deus tem o poder de limpar, de transformar a nossa vida por meio dessa palavra. Entrando no texto, a gente vai entender que o capítulo começa ali, Jesus estava em casa. É uma cidade, era Cafarnaum, uma cidade praiana, e ele estava ali na sua casa, e quando ele saiu para fora, havia uma grande multidão de pessoas que aglomeravam ali. Antes da pandemia podia aglomerar, né? Ali eles estavam ali, uma grande multidão de pessoas na frente da casa de Jesus, e ele saiu ali e foi então, pegou essa oportunidade de ver essa multidão. No entanto, Jesus ensinava as multidões, né? Ele não só curava, trazia prodígios, fazia sinais e prodígios, mas ele ensinava, ele trazia ensinos, e ele pegou essa oportunidade para então pregar a palavra do reino de Deus. Só que ele trouxe a palavra do reino de Deus de forma figurada, através de uma parábola, que é um símbolo ou algo que possa ser comparado, ou uma comparação, né, que a palavra parábola significa, tá? De modo que ele teve que se afastar e um pouco, entrar dentro do mar, entrou dentro de um barco, e aí usou ali o espelho da água para fazer o acústico da sua voz ali, e permitir que toda aquela multidão ouvisse, começasse a ouvir a palavra do reino de Deus, o que significava ali aquela palavra que ele estava explicando. E ele vai bem na agricultura, ali no tempo de Israel, o plantio era uma nação agrícola, né? Então eles estavam familiarizados do que Jesus ia falar, que saiu o semeador a semear, né? Era uma parábola muito própria para eles, eles entenderam muito bem o que Jesus estava ensinando ali através dessa parábola.
E o semeador saiu a semear, é a figura ali da Palestina, né? Os homens saíam, plantavam, colhiam, isso era uma maneira muito conhecida da parte de todos eles. O primeiro solo, e é a ilustração da parábola, começa a apontar então para a figura do solo, né? O que aconteceu ali, né? E aí teve 4 tipos de comportamento. A semente caiu, a semente era a mesma, mas cada solo teve ali a sua atitude, né? Diante da semente. O primeiro é o solo, que é o caminho, né? Que ele chama de caminho, está aí no versículo de número 4. E o semeador saiu a semear, e as sementes então caíram à beira do caminho, né? E ali houve então ali um desperdício, né? Algo que ficou no caminho, mais ou menos como se a gente pudesse compreender os caminhos da rua, né? Quem trabalhou na roça aqui sabe mais ou menos como é que é. E ali a semente caiu ali, ela ficou exposta, e aí veio então as aves do céu que se aproveitaram daquela oportunidade e comeram a semente, né? E o segundo solo representado aqui é o solo rochoso. É um solo que ele tem muita pedra, ele é duro, tem uma camada fina de terra, mas ele por baixo daquela camada fina tem pedras. Então é a dificuldade para a semente brotar. A primeira semente ficou exposta, mas a segunda então ela acabou entrando dentro da terra. Mas ali aconteceu algo, o sol saiu, né? Ela nasceu, mas ela não tinha raiz em si mesma. A semente acabou ali então nascendo, produzindo, só que depois saiu o sol. O sol veio e queimou aquela planta, e acabou não dando fruto. Foi muito rápido, o sol nasceu e acabou matando, secando ali aquela planta. E ali o semeador saiu a semear e foi então para o terceiro caminho. E Jesus está ali falando, pregando, ensinando. Nesse exato momento ele fala que esse terceiro caminho é o caminho espinhoso, né? Ali havia então também pouca terra, mas havia muito pedregulho, espinhos e pedaços de madeiras, né, que atrapalhavam ali essa semente de produzir. E aí por fim, a parábola está terminando, Jesus está terminando de contar essa parábola, por fim então caiu em boa terra. Caiu numa terra boa, e aí aconteceu o seguinte, que uma semente produziu 100, e uma produziu 60, e uma para 30. Então aconteceu ali que realmente finalizando, esses 4 caminhos caiu então na boa terra. Jesus conclui essa parábola, os seus discípulos ali acabaram não entendendo o que Jesus tinha acabado de pronunciar. Ele sai do barco, volta para a praia, né? E ali ele fica com os seus discípulos. A multidão talvez dispersou, né? E ele fica ali com os seus discípulos. E no versículo de número 11, Jesus começa a falar então, a mostrar para os seus discípulos que para eles era dado a conhecer as coisas do reino do céu. Jesus diz que aquela multidão, por causa da parábola, para que aquela multidão realmente não entendesse esse mistério que estava oculto, né? Essa passagem estava selada, né, como algo oculto, mas que para os discípulos Jesus ia revelar. E ele começa mostrando isso no versículo de número 12, mas ele diz assim, a vocês é dado a conhecer, a vocês é dado a conhecer. E ele mostra aqui que o conhecimento é a chave, a abertura do coração, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus, é Deus que abre os olhos do nosso coração. Deus que proporciona para nós o conhecimento sobre Ele, né? Nós podemos fazer teologia, podemos estudar filosofia, podemos ter vários diplomas, mas se o próprio Deus não dar-se a conhecer a nós, nós não podemos conhecê-lo. Deus precisa se manifestar, e é exatamente isso, Ele não deve esse conhecimento a todos, e Ele fez isso de maneira graciosa aos seus discípulos, e Ele mostra isso falando. Agora ele cita o profeta Isaías de uma maneira que o profeta profetizou, né? Que ele falaria por meio de parábolas para que aquele auditório
ouvisse com os seus ouvidos e não entendesse, e eles não sejam curados. E a pergunta é, por quê? Né? E o versículo 15 começa respondendo o porquê. O porquê que Deus ocultou a verdade daquela multidão e revelou aos seus discípulos, aqueles da qual Cristo chamou. Está aí no versículo 15 a resposta. Porque o coração desse povo está o quê? Está o quê? Endurecido. E eles estão com o coração endurecido e eles ouvem de mal. O que está escrito aí? De mau grado. E eles fazem isso e os seus olhos estão fechados. Ou seja, esse aqui é o motivo da qual Deus ocultou o conhecimento tão precioso e tão rico, a abertura do conhecimento, porque o coração daquele povo estava endurecido, eles estavam ouvindo de mau grado. Você já sabe quando uma pessoa fala e uma outra pessoa não quer ouvir, rejeita o que está sendo ouvido? Era exatamente isso. Quando Jesus estava pronunciando essa parábola, eles estavam irritados, eles não estavam querendo ouvir, eles não estavam contentes do que estavam ouvindo, aquilo gerava para eles repúdio. Mas para os seus discípulos, a este sim, Deus revelou aos seus corações. Então Deus é gracioso em nos dar esse presente, essa riqueza, de abrir os selos da parábola, de abrir o conhecimento da vontade dEle, para que a gente possa ser curado e restaurado. Esse aqui é o ponto da soberania da graça dEle, né? E aqui Jesus então volta agora para os seus discípulos, no versículo 17, ele volta para os seus discípulos e diz: mas a vocês então é dado a conhecer. E ele diz: atentai-vos, o verso 18, atentai-vos então para a parábola, ou seja, prestem atenção então. Ele se vira então, ele sai do auditório e se vira aos seus discípulos e diz para eles assim: mas a vocês, atentai-vos, né? E aqui eu quero começar a ilustrar de uma maneira mais clara, para a gente possa compreender esses 4 caminhos, né, representados aqui com o nosso coração. Então, cada caminho desse representa o coração de cada um de nós, né? Eu quero começar para o caminho, quando Jesus então começa então a mostrar, a descortinar realmente o significado da parábola, a dar ao entendimento na realidade do que ele tinha acabado de pregar ali. Então aqui começa: todos quanto ouvem a palavra. Aqui está a palavra-chave: todos quanto ouvem, ou seja, há uma diferença entre aqueles que ouvem, todos vão ouvir a palavra. Toda aquela multidão estava ouvindo a palavra, mas há uma diferença daqueles que ouvem e a compreendem. Aqui é um ponto-chave, porque toda a parábola vai começar a se desenvolver em cima daqueles que ouvem e daqueles que não praticam, dos que ouvem e dos que praticam. E aqui começa a primeira explicação do caminho, né? Começa dizendo o seguinte: que o semeador saiu a semear e caiu a semente, ou seja, ele trata agora a semente como a palavra, que caiu no coração, mas veio o maligno, que significa as aves do céu, e roubou a palavra do coração. Né? Olha só, a semente virou a palavra de Deus, as aves do céu virou o maligno que veio e roubou a semente do coração daqueles que estavam ouvindo. Então esse primeiro caminho é representado por um coração duro, por um coração que não está endurecido, talvez, com certeza, pelos pecados e pelo orgulho. O coração aqui não recebe, ou seja, não há penetração da semente, porque o coração realmente não está receptivo. Seria mais ou menos aquelas pessoas que ouvem com o ouvido e saem pelo outro. São consideradas as pessoas que às vezes frequentam a igreja, mas passam como se fosse um caminho, né, uma rodoviária. A igreja não é uma rodoviária. A igreja é um lugar de dar fruto para o reino de Deus. São tipos de pessoas que passam pela igreja, mas simplesmente o inimigo vai e rouba a palavra.
toma a palavra. E como que o diabo faz isso? Falando assim, olha, essas preocupações da palavra de Deus, isso aí não importa na tua vida não. O importante agora é se o Corinthians vai ganhar. O importante agora é se você vai conseguir pagar suas contas amanhã. O importante agora é os seus problemas. Foca na sua vida e faz com que você se perca nas preocupações dessa vida e não pense na sua alma. Não atenta para a alma, porque a palavra de Deus, ela é a vida eterna que nós recebemos aqui nesse mundo. E aqui nós temos aqui a atitude do diabo que vê a palavra vulnerável na vida das pessoas e a tomam com confusões, trazendo contendas, simplesmente fazendo com que a palavra se perca, né? Não caia direito no coração. São aquelas pessoas que passam, mas não se convertem. E aqui é o segundo solo, né? E aqui é o solo rochoso. É representado pelas pessoas ou pela igreja, né? Vamos colocar até igrejas, né? Que elas de fato até recebem a palavra. A diferença do solo do primeiro solo é que essa semente, a terra absorveu a semente, mas que depois ela chegou até produzir alguma coisa, mas não fruto. Mas o que aconteceu logo em seguida? Ela não tinha raiz em si mesma. E o fato de não ter raiz em si mesma, significa que esse tipo de pessoa está olhando para outra pessoa, não tinha raiz em si mesma. Está olhando para quem? Talvez olhando para os defeitos da pessoa, olhando para os defeitos dos irmãos. Você já viu alguém que saiu da igreja porque o outro pecou? É aquele tipo de pessoa que não tem a raiz em si mesma, se desanima por qualquer coisa. Não olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas é pouca duração, Jesus diz pouca duração, porque é um tempo curto, a pessoa recebe, se alegra, fica toda feliz, eu encontrei Jesus, maravilha, glória a Deus, agora a minha vida vai mudar, mas de repente sai o sol, que é o que? A perseguição, que são os problemas da vida. São os problemas pelo fato de nós sermos servos de Jesus, vamos ser caluniados, afrontados, vamos ser às vezes perseguidos no trabalho, né? Por falar a verdade. E essa perseguição, a pessoa não está disposta a passar por esse problema. Ela não quer passar por esses problemas. E aí ela para pensar e diz assim, não valeu a pena. Eu achei que servir a Jesus era melhor. Eu achei que ir à igreja ia resolver os meus problemas. Eu achei que talvez se eu frequentasse, eu ia prosperar, eu ia ganhar dinheiro, eu ia ser muito bem sucedido, e que a coisa do reino de Deus era isso. Mas é exatamente ao contrário, quando você toma a tua cruz e segue a Jesus, você tem que estar disposto a dar a sua própria vida. E aqui é representada o terceiro solo, e Jesus vai para a parte dos espinhos, e a semente também foi absorvida pela terra, mas o que aconteceu? Havia muito pedregulhos, espinhos, que não deixou a semente produzir. Versículo 22. É representado aqui pelo amor ao dinheiro, as paixões que sufocam, e até mesmo as preocupações dessa vida. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para mim e para você, o que rouba a nossa alegria? O que rouba a nossa alegria? O que tira? Qual é a tua alegria na realidade? Será que nossa alegria está baseada em coisas ou a alegria do céu? A ansiedade talvez tenha sido a pior coisa que tem sufocado essa semente. Pessoas preocupadas demais com o dia de amanhã. Pessoas nem sabem se a gente vai estar vivo, mas as preocupações acabam minando a semente e não produz uma semente de qualidade. Então as preocupações têm deixado, preocupação com o dinheiro, preocupação com as coisas, e às vezes são lícitas, mas elas acabam sufocando o cristianismo, a nossa semente do coração. Nós temos que viver uma vida exatamente como Cristo disse, né?
o amanhã, deixa as preocupações para o dia de amanhã. Mas enfim, agora caiu na boa terra, né? E eu já parto para a parte da aplicação. A boa terra aqui é representada pelo coração que realmente recebe e compreende. É aqueles que ouvem e compreendem. Olha só, em todos os caminhos eles ouvem, mas não compreenderam. Esse aqui é o ponto mais importante, porque a compreensão faz com que você e eu tomamos uma atitude. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, nós temos que ouvi-la e temer. O que vai acontecer a partir de agora, quando você ouviu a palavra de Deus? Qual é a atitude que nós vamos tomar sobre elas? Ela produz aqui então fruto de 1 para 100, de 1 para 60 e de 1 para 30. É representação verdadeiramente do multiplicar de Deus na vida do cristão. É quando Deus multiplica a semente que produziu no coração dele, né? Quando você vai debaixo de uma árvore frutífera, você se torna ali, você se alimenta. E nós fomos plantados junto ao ribeiros de águas ali para dar fruto. A palavra de Deus tem que produzir fruto dentro de nós. E não um fruto criado, né, aquele fruto de plástico que a gente vê que é produto do homem, mas é o fruto do Espírito, da qual a palavra de Deus nos ensina. E eu gostaria de aplicar, falando o seguinte: qual desses caminhos representa o nosso coração? Qual tem sido esses solos, né, que representa aqui? Você que está em casa aí também, que está nos ouvindo, está prestando atenção na palavra de Deus. A diferença do solo da terra boa foi que eles ouviram e compreenderam a palavra de Deus. Aqui há uma diferença daqueles que ouvem e só não recebem a palavra de Deus, mas a diferença é compreender, aplicar e vivermos de fato o que Jesus Cristo quer para a nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar, trazendo fruto na tua vida, meu irmão. Para que essa terra boa produza realmente fruto do Espírito. Onde a gente passar, meus irmãos, nós possamos produzir isso. Mas quem produz isso? Deus. Quando Jesus disse assim: mas a vocês é dado a conhecer as coisas do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer.